doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, que tem essa finalidade de levar até vocês essa visão renovada do Espiritismo. Hoje é um dia aqui muito especial, estamos com a presença da dona Terezinha Oliveira, que tem um trabalho muito bonito em Campinas e que vai falar disso também. Mas agora eu começo a perguntar por que ainda, dona Terezinha, as pessoas têm tanto medo de frequentar uma casa espírita? É mesmo, não é? Isso ainda acontece. Bem, eu quero saudar a todos que nos ouvem, que nos assistem, mas há um preconceito, ideias antigas e errôneas, principalmente aquela de que espiritismo é coisa do demônio, ou então não mexa com essas coisas que você fica louco, né? Estas coisas, estas ideias têm contribuído muito para que as pessoas fiquem receosas de conhecer, de assistir a algum trabalho espírita. E nós compreendemos esses preconceitos. É como se fosse o desconhecido. Realmente isso aconteceu bastante, mas atualmente já há um campo mais aberto para todos nós, não é? As pessoas começaram a conhecer o espiritismo através dos livros, através de eventos, através do nosso Chico Xavier. Mas também nós podemos dizer que na convivência, porque muitas pessoas chegaram às casas espíritas e conhecem espíritas. Então elas percebem que os espíritas são pessoas comuns, mas são pessoas que têm um ideal de fraternidade, que seguem os ensinamentos de Jesus. E com o tempo, aquelas ideias errôneas foram se desfazendo. Principalmente porque entre os espíritas, aquela vida disciplinada, fraterna, faz com que muitos cheguem à idade longeva. Vejam, por exemplo, o próprio Chico Xavier, né? 90 e tantos anos. Seu Gonçalves, lá em Cambé, o próprio Divaldo Franco, que já não é um menino. Então nós temos assim muitos espíritas em plena atividade, vidas equilibradas e úteis. E este exemplo é que tem ajudado a desfazer as ideias errôneas e os preconceitos. E de que maneira os espíritas e as casas espíritas podem auxiliar para diminuir esse preconceito, dona Terezinha? Exatamente, Delmar, continuando a viver de um modo equilibrado e que sejam úteis à sociedade, que sejam cumpridores dos seus deveres na família. Dessa forma, pela própria vivência, que é uma demonstração de entendimento e de vontade cristã, nós vamos desfazendo os preconceitos. Com o tempo e as pessoas nos conhecendo melhor, verão que espírita e espiritismo não é nenhum bicho-papão. E a doutrina prega a fé raciocinada. Muito se fala nela. E o que é? Para as pessoas entenderem, o que é fé raciocinada, dona Terezinha? Bem, é preciso que aquilo em que se crê esteja para nós verificado pela razão, dentro da medida do possível. Deus nos deu a capacidade de raciocinar. Nós temos de pensar a respeito. O que eu creio é realmente real? Para isso, na doutrina espírita, nós temos a mediunidade que nos permite um pouco de pesquisa, de experimentação no campo desse invisível e impalpável, mas real, mas verdadeiro. Então, com isso, nós temos conseguido examinar
que os pontos nossos de crença estejam realmente fundamentados em realidades que, ainda que não sejam neste mundo reconhecidas, elas são verdadeiras. Nós somos filhos de Deus, seres espirituais. Nós não vivemos simplesmente na matéria, nós vivemos muito espiritualmente, sempre espiritualmente. Ainda que encarnados, nós somos seres espirituais. E peixe não vive fora d'água. Nós, espíritos, nunca vivemos fora da vida espiritual, não é? Então, nós estamos, assim, aprendendo que a nossa fé tem que ter fundamento em realidades e não em imaginações, não em crenças, simplesmente. Aliás, os amigos espirituais nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, creia, mas sabendo por que você crê. Então, para nós, a fé está bastante ligada à razão. Antigamente diziam que fé e razão eram coisas diferentes. À luz da doutrina espírita, nós temos a possibilidade de usar o raciocínio para examinar os pontos de fé. E assim, uma fé esclarecida resiste bem melhor. Já que a senhora falou em Jesus, como a doutrina espírita explica a multiplicação dos pães, as ressurreições realizadas por Jesus, fenômeno, milagre? Olhe, à luz da doutrina espírita, nós não falamos milagre porque dá a ideia de uma derogação das leis divinas. Tudo que Deus faz é perfeito, é estável, não muda jamais. Dentro das leis divinas, tudo já está programado, previsto, todas as ações dos seres, as possibilidades infinitas, de modo que jamais Deus precisa mudar qualquer de suas leis para ajudar uma sua criatura, para equilibrar a vida universal. Jamais. Deus não muda suas leis, Ele é imutável. Mas dentro dessa imutabilidade já há uma previsão admirável para tudo e para todos no que for necessário. Então não costumamos usar a palavra milagres dentro da doutrina espírita, mas usamos a palavra fenômenos, porque são os fatos, às vezes transcendentes, diferentes do comum. Então podemos dizer, as curas que Jesus realizou foram fenômenos admiráveis, dignos de serem vistos, não é? Então estas grandes realizações espirituais nós chamamos de fenômenos. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos, utilizando mediunidades, podem agir tanto no campo intelectual quanto no campo físico. E quando os espíritos conseguem encontrar médiuns que emanem abundante ectoplasma, que é uma substância especial, eles podem agir também sobre o plano físico. Então nós chamamos estes fenômenos de efeitos físicos. No caso da multiplicação de pães e peixes, acreditamos que possa ter acontecido assim. Então Jesus dispunha no seu colégio apostólico de Pedro, Tiago e João, que deveriam ser médiuns de efeitos físicos, deduzimos, porque toda vez que Jesus ia realizar alguma cura em especial, um fenômeno da sua transfiguração, por exemplo, com materialização de Moisés e Elias, Jesus sempre estava cercado de Pedro, Tiago e João. E nessa ocasião também lá estavam ele no meio dos outros apóstolos. Então acreditamos que eram eles, os médiuns de efeitos físicos, para determinadas realizações e dos quais Jesus se utilizava. Além da multiplicação de pães, nós temos também aqueles fenômenos chamados de ressurreição. Jesus jamais tiraria uma pessoa que está morta dessa situação. As leis divinas também são irrevogáveis. Quando um corpo morre, ele não pode mais voltar à vida, o espírito não consegue mais animá-lo. Esgotou-se a carga vital. Então, o que é que Jesus fazia realmente naqueles casos? Naquela época, o pessoal era um clima quente,
quando a pessoa morria, para eles aparentava que estava morta, muitas vezes era letargia, eles sepultavam rapidamente o corpo. Então eles não entendiam que uma pessoa pudesse ficar num estado letárgico que dá aparência de morte. Jesus, porém, conhecia, tanto que em relação ao episódio de Lázaro, estando longe, ele disse, essa doença não é para a morte. E quando ele voltou, ele pôde chamar Lázaro, dirigiu-se ao espírito que ainda comandava o corpo. E Lázaro também não estava sepultado numa cova como fazemos hoje. Estava numa gruta, numa caverna. E havia oxigênio bastante para ele continuar vivo. E Jesus lhe dá a ordem, além de usar o seu magnetismo, além da oração que ele fez ao Pai, não é? Ele dá a ordem, Lázaro, vem para fora. Quer dizer que Lázaro estava vivo em estado letárgico. Foram mais curas que Jesus realizou, retirando as pessoas desse estado, e não uma ressurreição, trazer um corpo morto de volta à vida. Então, fale-nos de Jesus, Dona Terezinha, o Cristo de Deus, na visão espírita. Alguns pensam que os espíritas não são cristãos. Verdade. Porque não dizemos que Jesus é Deus. Deus é o Criador. Ele é o Criador de tudo e de todos. Jesus é criatura. Se ele é criado por Deus, ele não é Deus. Certo? Nós não desmerecemos com isso a Jesus, apenas atendemos ao que ele mesmo falou, o Pai é maior do que eu. Allan Kardec, eu acredito que em obras póstumas há um estudo sobre a natureza de Jesus. E lá ele coloca as palavras dos profetas falando do Messias futuramente e não o diziam Deus. As palavras dos apóstolos que foram testemunhas das palavras de Jesus, dos seus feitos, eles também não consideram Jesus Deus, não o tratam assim. E o próprio Jesus, que quando aparece ressurgido, e portanto já em espírito, não apenas figura corpórea, Jesus diz a Madalena, vai dizer aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Dona Terezinha, uma alegria tão grande estar na sua presença, eu gostaria que a senhora deixasse para os telespectadores suas considerações finais. Bem, caros amigos, caros irmãos, nós estamos com a oportunidade de mais uma existência que nos é concedida por Deus, neste mundo corpóreo, neste planeta Terra, rico de oportunidades, para que nós desenvolvamos o nosso intelecto e o nosso sentimento, a nossa capacidade de ação. Aproveitemos, não nos queixemos. A vida realmente é luta a propósito. Relembrando o Gonçalves Dias, não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Se a vida é combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Confiemos em Deus, em Jesus, nos nossos amigos protetores espirituais que todos os temos e sigamos avante, dia a dia, hora a hora, na direção do bem. A nossa gratidão a Dona Terezinha, a gratidão a você que nos permite estar na sua companhia. O programa Transição termina hoje por aqui. Mas esse tema, estudos espíritas e a doutrina, continua aí no seu coração para que você possa refletir durante toda a semana. Até o próximo Transição.